Fala aí pessoal, continuando agora com a segunda videoaula sobre o nosso conversor de bases numéricas em C. Aqui nós vamos aprender a realizar o controle da entrada de dados para obrigar o usuário apenas a digitar aquilo que nós queremos, ou um número, ou um binário, ou um hexa, um octal. A gente vai ver agora como é que essas funções vão funcionar. E para quem ainda não sabe, o código dessa videoaula está na descrição do vídeo. Só acessar o link, copiar, colar aqui no Dev e acompanhar. Algo que eu não falei para vocês na videoaula anterior é sobre esta variável aqui. Eu coloquei até um balãozinho, mas eu prefiro falar agora. É a nossa char valor. Ela é que vai receber tudo que o usuário digitar. Seja um valor decimal, seja um binário, um hexa, um octal. Tudo vem para esta variável. E aí nós tratamos ela lá nas nossas funções, ok? Que é o que a gente vai fazer agora. Bom, rolem aí o código de vocês até a nossa função pede número e vamos acompanhar. Eu peço para que quem não assistiu a aula de controle de entrada de dados, assista, porque aqui eu vou falar bem por cima mesmo como é que vai funcionar o controle de entrada de dados. E lá na aula, nas aulas específicas sobre isso, eu explico detalhadamente, passo a passo, o que cada coisa faz, tá? Aqui eu vou falar bem por cima. Então assistam lá antes e depois venham para cá, ok? Vamos lá. A nossa variável char_c armazena a tecla que o usuário digitou. A int i é o nosso controle de índice da nossa variável valor. Então, em cada posição da nossa variável valor, eu vou armazenando os caracteres que o usuário digitar. E quem controla esse índice é o i. Aqui eu inicio o i com 0 e inicio o meu loop do. Faço a captura da tecla que o usuário pressionou e verifico se é um número. Se for um número, então ok, ele digitou aquilo que eu desejo. Na posição i da minha variável valor, eu coloco este caractere. Incremento minha variável i para que eu possa ir para o próximo índice da minha string e exibo o caractere que o usuário digitou, a tecla que o usuário apertou. Se ele não digitou um número, eu verifico se ele está pressionando a tecla backspace, que tem código 8 na tabela ASCII. E verifico se o meu i não é 0, porque se ele for 0, o usuário não digitou nada. Se ele for diferente de 0, maior do que 0, no caso, o usuário digitou alguma coisa. Então, há algo para eu apagar. E aí, o que eu faço? Na minha posição i da variável valor, eu coloco a terminação de string, o /0, e decremento o meu índice. Então, eu posso apagar o caractere que está na tela. Tá? E este loop, tudo isso daqui, acontece enquanto o usuário não apertar Enter, código 13 na tabela ASCII. Okay? Ao término do meu loop, quando o usuário apertou Enter, eu coloco aqui o /0 na posição i de valor, para indicar que a minha string acabou ali. Ok? Então é assim que a gente vai controlar a entrada de números, obrigando o usuário a digitar apenas números. Como é que a gente vai obrigar ele a digitar apenas binário? Muito simples. É basicamente o que a gente fez anteriormente e só muda o if. O if aqui é só verificar se o C, se a tecla que ele digitou é igual a 0, ou se a tecla que ele digitou é igual a 1. Se for, realizamos o mesmo processo que eu citei agora há pouco. E como que a gente obriga ele a digitar um hexa? Como que a gente obriga o usuário a digitar um hexa? Hexadecimal são os valores entre 0 e 9 e A e F maiúsculo. Então são todos esses 16 caracteres. Tá? Então, mudando aqui apenas o if também,
eu verifico se o usuário está digitando um número entre 0 e 9, ou se ele está digitando uma letra maiúscula entre A e F, inclusive. Se for, então ok, ele está digitando um valor hexadecimal. Se ele está digitando um valor hexadecimal, eu posso realizar a armazenagem desse valor e exibi-lo na tela, normalmente como nós fizemos lá no pad número, tá? E como eu obrigo ele a digitar um octal? O octal são os valores entre 0 e 7, inclusive. Então basta que eu verifique se o usuário está digitando um valor entre 0 e 7, códigos 48 e 55 na tabela ASCII, ok? Se for, também realizo o mesmo procedimento aqui, ok? Legal. Obrigando ele, então, a digitar o que eu quero, eu posso ir até as minhas funções aqui de conversão. No caso, a decimal para binário. Eu preciso que ele informe um valor decimal, preciso que ele informe um número. Então eu digo aqui que é para ele me informar um número e eu chamo a minha função PEDNúmero, ok? Ela vai realizar a armazenagem do que o usuário digitou em valor, na nossa variável valor lá, variável global. E aí aqui eu só estou exibindo, eu ainda não vou fazer as conversões, tá? Isso fica para a nossa próxima aula. Mas aqui eu já exibo para vocês verem que está funcionando, ok? Aqui também é a mesma coisa, só que muda a função. Eu preciso de um binário para converter em decimal. Então eu preciso que o usuário digite um valor binário. Informo aqui que é para ele digitar um binário e chamo o pad binário. E depois eu exibo também valor. Então vejam que tudo vai para a variável valor, porque é ela que nós estamos utilizando lá nas nossas funções que obrigam o usuário a digitar determinados valores, que controlam a entrada de dados. Aqui de decimal para hexa também preciso obrigar ele a digitar um número. De hexa para decimal, preciso obrigá-lo a digitar um hexa. Então chamo o pad hexa aqui. Aqui eu preciso obrigar o usuário a digitar um número. Então, pad número. Aqui no octal, preciso que ele digite um octal. Então, pad octal. Binário, preciso chamar esta função aqui, pad binário. Hexa, preciso chamar a função pad hexa, ok? E assim termina essa nossa videoaula. Então aqui só foi mesmo para vocês entenderem como funciona o controle de entrada de dados e como que a gente vai usar isso nas nossas funções de conversão. Depois de pedir aqui o valor, nós vamos começar a fazer um tratamento nessa variável, dependendo do tipo de conversão. Então isso a gente vai começar a ver na nossa próxima videoaula. Eu vou executar agora o programa para que vocês vejam como ele está funcionando. Vamos lá, trazer a tela aqui. Então vejam que a estrutura base do programa não mudou. Eu vou selecionar a minha primeira conversão, decimal para binário. Informe um número. Se eu digitar qualquer coisa diferente de um número, nada acontece. Eu preciso digitar um número. E aí, ele vai. Agora vamos para a opção 2, binário para decimal. Eu preciso informar um valor binário. Então, se eu digitar qualquer número diferente de 0 ou 1, ou se eu digitar letras, não vai. Eu preciso digitar 0 ou 1. Ok? Agora vamos ver o hexadecimal. Vamos para a opção 4. Preciso digitar um hexa. Ele aceita qualquer número entre 0 e 9 e só vai aceitar letras maiúsculas de A a F. Se eu tentar colocar minúscula, não vai. Preciso colocar maiúscula. Ok? E aí ele faz.
E o octal? O octal só vai aceitar valores entre 0 e 7. Se eu tentar digitar 8 e 9, não vai. Se eu tentar digitar letras, não vai. Ok? Então é assim que vai funcionar. Depois de termos o valor que nós queremos, sabendo que o usuário digitou exatamente aquilo que era para ele ter digitado, a gente vai começar a converter. Mas isso é para a nossa próxima videoaula, ok? Espero que vocês tenham gostado. As aulas estão sendo curtinhas justamente para que não canse, né? E que a gente consiga fazer de uma forma mais dinâmica, tudo bem? Então, na nossa próxima videoaula a gente vai começar as duas primeiras conversões, decimal para binário e binário para decimal. Então, eu aguardo vocês lá e é isso aí. Forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.